gente já, o Vladimir Carvalho. O Vladimir é presidente da Alterdata Software. Acredito eu que ele tem aí uns slides em que ele se apresenta, discorra aí sobre a Alterdata, sobre toda a trajetória. Então, a ideia, a partir de agora, é deixar vocês com o Vladimir. A trilha, Vladimir, só para deixar muito claro aqui, a trilha ela vem seguindo uma crescente de conteúdo, né? A gente sai lá do Varela, trazendo conteúdos básicos, vem evoluindo até chegar nesse conteúdo do André, em que a gente fala de engenharia de software. E eu sempre prezei por trazer alguém do mercado de trabalho. Ano passado a gente teve o Fábio Cato, da Sólum, aqui conosco, e hoje, com enorme prazer que a gente tem você para contar um pouco sobre esse novo mindset, né, que é o tema aí da apresentação. Então, fique à vontade, a casa é sua. Obrigado, Anderson, obrigado pela oportunidade. A minha intenção aqui é dar uma virada aqui na cabeça de todos em relação a comandos de times. Nós vamos falar bastante aqui hoje, não sobre aspectos técnicos, componentes. Eu sou um programador por natureza, a minha origem é um programador, mas hoje não. Hoje nós vamos falar sobre uma outra virada de carreira que é importante para todo mundo se desenvolver. Eu vou compartilhar minha tela aqui para ficar mais didático. Show de bola. Compartilha aí que eu já te dou um ok. O botãozinho de compartilhar aí, já localizou? Já foi, vê se está aparecendo aí já. Show, chegou. Tá. Então vamos abrir aqui. Só me diz aí se está em tela cheia aí, se está bacana. Show, tela cheia, rodando. Então tá bom, vamos em frente. Então, olha só, eu tenho 58 anos, eu trabalho com tecnologia desde 1982, quando eu tinha 19, e eu fundei a Alterdata quando eu tinha 25 anos de idade, em 1989. E eu vi essa evolução inteira acontecendo, sou do mundo do 8 bits, vim passando por 16, Windows e todas as plataformas web que estão acontecendo agora. A Alterdata é uma companhia que tem hoje 2.200 colaboradores, é a quinta maior empresa de software do Brasil. A grande maioria dos nossos sistemas são em Delphi, então são aplicativos que a gente usa a plataforma com bastante intensidade, mas hoje eu queria tocar num assunto muito importante da carreira das pessoas que trabalham com tecnologia. Nós estamos falando muito em inovação atualmente. O que é importante para a gente decolar, para as empresas estarem vivas? A grande maioria das empresas de tecnologia, às vezes, não conseguem ter performance, desempenho, não conseguem se manter vivas por uma série de detalhes que passam por reinvenções contínuas. Uma empresa de tecnologia, um profissional de tecnologia tem que estar preparado para estar se reinventando, a ter uma estrutura contínua que a sociedade está tanto impondo na gente. Existem 3 tipos de inovações: disruptivas, radicais e incrementais. As disruptivas é quando acontece algo extremamente novo, diferente, como quando inventaram o iPhone, inventaram o Google ou alguma coisa do gênero. Isso é algo que todo mundo de TI sonha em um dia ter uma ideia brilhante dessa, mas não é o mundo que a gente vê todos os dias. O mundo que a gente vê todos os dias são inovações incrementais. Então, se você está dentro de uma companhia, se você é empreendedor, tem a sua empresa de software, as modificações que acontecem todos os dias é o que fazem a magia acontecer de fato. A reinvenção das empresas. A Alterdata, por exemplo, uma empresa desse tamanho, no ano passado, de 2020 para cá, ela se reinventou completamente. Ao longo de 32 anos, ela já se reinventou 4 vezes. Jogou tudo fora e fez tudo novamente. Graças a essa estrutura de dentro da organização ter um ambiente inovador. Isso é muito importante porque os próximos 300 anos vão acontecer mais coisas que os últimos 20 anos. Os próximos 300 vão ser mais relevantes. E eu não estou falando de tecnologia, não estou falando de uma versão do Delphi novo, o Windows vai desaparecer, não estou falando nada disso. Eu estou falando de mudanças de sociedade. A forma de se relacionar, a forma de atender expectativas de cliente, a forma de liderar as pessoas, a maneira com que nós vamos construir as soluções, tudo vai mudar socialmente, antropologicamente, tecnologicamente. Isso é muito importante entender que faz parte do processo evolutivo. A disrupção não é uma coisa que está acontecendo agora porque tem tecnologias desenvolvidas. As disrupções acontecem há muito tempo. Olha essa foto aqui em 1900. Essa foto em 1900, você observa que é a Quinta Avenida em Nova York. E você tem um engarrafamento de charrete. Esse era o meio de transporte na época. Nessa foto só tem um carro, um veículo, que eu marquei com uma bolinha vermelha. Observa agora essa outra foto aqui, em 1913, na mesma Quinta Avenida em Nova York. Aqui nós só temos um engarrafamento de carros. Nessa foto só tem uma charrete, que está nesse cantinho aqui. Isso significa que em 13 anos uma tecnologia inteira foi dizimada. Mudou tudo.
mudou os profissionais, mudou a forma de se dirigir, a forma de se comportar. E isso acontece o tempo inteiro. Olha essas duas fotos aqui, uma de 1920 e outra de 2018. As pessoas estão fazendo as mesmas coisas, estão lendo notícia da mesma coisa. O que mudou foi o veículo, a maneira com que ele está fazendo isso. E por isso é tão importante nós entendermos que o processo evolutivo ele vai além da tecnologia. É algo que a sociedade está se movimentando muito rapidamente. E a melhor analogia que eu tenho para isso é aquela esteira de aeroporto. Sabe aquela esteira que vai levando a gente? Imagina uma esteira andando contra a gente. Essa é a sociedade. A sociedade está se transformando. Se nós não fizermos nada, ela nos leva para trás, ela nos involui, nós retrocedemos. Se nós andarmos na mesma velocidade da sociedade, simplesmente a gente não evolui como profissional. O jeito de nós sermos mais rápidos e termos mais sucesso é andarmos mais rápido que a esteira, mais rápido que a sociedade. Está estudando continuamente, entendendo as metodologias, entendendo as dores do cliente, as expectativas que vão mudando continuamente. Olha isso aqui é inovação. Em 1882, como é que era um ventilador e como é que era um ventilador em 2009. O que mudou? Praticamente nada. Mudou praticamente uma de metal, outra de plástico, um motor e pás ventando. Mudou quase nada. Agora, olha o que é, na verdade, inovação disruptiva. Isso aqui é um ventilador, sem pás. Por que um ambiente, alguém pensou nisso e o outro não pensou? Por que vem pressões externas que fazem com que a gente se movimente, como governos, investimentos, tecnologias que nascem, aquilo nos impõe um ritmo para a gente se movimentar? Agora, e muitas das vezes, os movimentos acontecem dentro de casa, dentro da companhia. Eu me lembro quando a Alterdata estava muito forte fazendo sistemas em DOS, o Windows não existia. Veio uma pressão externa, que alguém lá nos Estados Unidos inventou o Windows. Forçou a gente ir para uma outra tecnologia. Isso é um ambiente externo. Agora, a partir do momento que você está dentro da organização, o ambiente interno é o que é mais relevante para que as coisas aconteçam. Será que a menina da faxina da empresa ela é inovadora? Será que o rapaz que compra materiais é inovador? Será que a pessoa que faz a cobrança da empresa é inovador? Uma empresa de software não é um bando de programadores trabalhando juntos. Isso é coisa completamente diferente. Uma empresa de software é uma empresa estruturada, alinhada, os departamentos entrelaçados. Ela não depende apenas de tecnologia. Uma empresa de software de sucesso, 30% do sucesso vem do que ela constrói, do software. 30%. 70% vem de todo o restante da companhia. Jurídico, marketing, vendas, atendimento, toda a estrutura que está em volta daquilo que você produz. Por isso que tem muitas empresas de software com produtos maravilhosos que não ganham dinheiro, porque não entendem esse jogo. Por isso que é importante o ambiente interno. Se eu dissesse para vocês o seguinte, eu preciso, vamos imaginar hipoteticamente que eu tenho uma fábrica de embalar cebolas. E eu falo para vocês o seguinte, eu preciso, gente, comprar uma máquina, me ajuda a pensar numa máquina que separe as cebolas por tamanho, porque eu cobro diferente de cada cliente. Uma cebola pequenininha é um preço, uma média é outro, uma grande é outro preço. Eu preciso de uma máquina para fazer separações automáticas. Normalmente, o pessoal de engenharia, TI, começa a pensar em equipamentos sofisticadíssimos, milhões de dólares, balança de precisão, raio-x, para olhar o tamanho da cebola, entender o volume. Agora, pensa o seguinte, pensa se isso aqui é inovação para separação de cebolas. Olha isso aqui. Se vocês acham que isso aqui é uma inovação. Observa, ele está separando a cebola por tamanho. Simplesmente de uma forma extremamente simples. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a grande maioria das inovações, elas não são complexas, elas dependem de um ambiente. Por que aquele rapaz ali se sentiu empoderado para fazer uma máquina com 2 pauzinhos apenas e atendeu um determinado objetivo? Outro caso real, uma fábrica tinha um caso aqui no Brasil, uma máquina bem sofisticada que pegava os produtos, colocava dentro da embalagem, fechava a embalagem, colocava numa embalagem maior, ia para o comércio vendia, o cliente comprava o produto, chegava em casa, abria o produto, a caixinha estava vazia. Em alguns casos, a máquina dava um bug e não embalava um ou outro produto. Embalava milhares, de vez em quando falhava um. Isso dava milhões de problemas, uma série de casos, ações na justiça, um rolo danado. E o que a empresa fez? Contratou 2 engenheiros, durante 3 meses estudaram o caso e deram uma solução que custava 8 milhões de reais.
R$ 8 milhões, máquinas de alta precisão para entender se a caixinha tinha conteúdo dentro dela ou não. Enquanto eles estavam fazendo esse estudo por 3 meses, os operários do chão de fábrica, 4 operários, fizeram uma vaquinha, em uma semana compraram um ventilador e colocaram do lado da esteira. Esse ventilador soprava a caixinha e quando a caixinha estava vazia, ela caía da esteira. Resolveu o problema. A pergunta é a seguinte: por que essas pessoas, esses operários, se sentiram empoderados? Por que nesse ambiente havia um clima que eles poderiam opinar, dizer? Por que algumas empresas, um programador pode questionar o empreendedor e falar assim, ó, esse projeto não vai dar certo? Por que alguns programadores têm ambientes que podem dizer, não concordo com isso, eu acho que posso fazer isso de outra forma? E outros ambientes não têm. Todo mundo se sente escrevendo código, escrevendo código, escrevendo código. É isso que nós temos que pensar. Se nós precisamos de velocidade nesse momento, nós temos que ter uma estrutura diferente, fazer as coisas diferentes, liderar as pessoas diferentes. Olha o que aconteceu na IBM. A IBM era uma empresa que, em 1910, 64% dela, do faturamento dela, vinha de hardware. 10% vinha de serviço, 14% vinha de software. A IBM começou, em 1990, a fazer uma virada de jogo e, atualmente, o faturamento dela, 80% é serviço, 24% é software. Observa que 17% apenas é hardware. Isso é uma virada completa. Uma virada que isso aqui envolve tecnologia? Não, envolve ambiente. Envolve criar uma estrutura. Como é que a gente faz para ter motivação? Como é que a gente faz para todos da companhia acreditarem nos propósitos da empresa, acreditarem nesses objetivos e terem voz ativa? E poder falar, não concordo. Eu acho que isso pode ser de uma outra maneira. A regra do jogo está em 3 engrenagens. Primeiro, aprender sempre. Depois, entender de gente. Depois, indicadores de performance. O aprendizado contínuo não tem fim. Eu não estou me referindo à técnica. Versão nova do Delphi, vamos aprender um negócio novo. Não estou falando só isso. Eu estou falando de liderar, comandar gente, planejar, fazer orçamento, a maneira de atender o cliente, a maneira de vender, a maneira de fazer marketing, aprender continuamente. Nada que a gente sabe hoje vai servir no futuro para alguma coisa. Nós temos que estar mudando continuamente. Esse é o mindset de hoje. Entender de gente. O trabalho de equipe é muito mais importante que o indivíduo. Não, eu não quero na Alterdata um programador que seja um Einstein, um gênio, que maltrate todos os colegas. Não quero. Eu quero um trabalho de time, de grupo. Por isso que é importante a gente entender de pessoas, saber liderar pessoas, comandar pessoas, motivar pessoas, fazer as pessoas serem felizes. Isso faz uma grande diferença num exército que tem resultados. Depois, entender de indicadores. Se nós estamos falando que a gente tem que ser muito rápido nas mudanças, nós vamos errar. E se a gente errar, nós temos que ter indicadores para perceber esses erros e corrigir muito rapidamente. Tem que ter indicador muito forte. Maslow já dizia isso. O homem criativo não é o homem que a gente deu algo para ele, fez um treinamento. Criativo é o homem do que nada se tirou. É aquela criatividade que nós tínhamos desde a infância. Nós temos que fazer a nossa equipe de desenvolvimento ser criativa o tempo inteiro. Para isso, é muito importante que a gente entenda que a criatividade vem da estrutura humana. É muito importante entender que não é matemático. Não dá para ser mais criativo se eu pagar mais salário. Não é assim que funciona. A criatividade vem, o ambiente inovador vem, quando você cria todo o patamar para que todo mundo se sinta empoderado. Esse é o negócio. Não é salário que faz as pessoas serem mais criativos, é ter amor, é acreditar em propósito, é acreditar na companhia. Aí sim a gente consegue fazer uma coisa que transforma o ambiente todo. E tudo isso começa com o líder. Há uma carência de líderes de TI no mercado, enorme. Então, eu diria que as pessoas que estão na carreira de TI, que querem ter ascensões fortes, pare e pense. Você tem que entender tecnicamente daquela coisa, daquela tecnologia que existe no momento? Tem. Mas você tem que entender muito mais de comando de gente também. Porque é aí que está uma grande carência no mercado. Eu trouxe 3 pesquisas aqui falando sobre liderança e eu botei bolinhas vermelhas marcando o que tem a ver com gente. Observa que nessa primeira fonte aqui, várias informações de inspirar pessoas, capacidade de identificar talentos, capacidade de influenciar os outros, comunicação, saber ouvir. Olha, outra fonte completamente diferente. Dos 5 itens, 3 têm a ver com gente. Inspirar e motivar pessoas, desenvolver pessoas, capacidade de colaborar e trabalhar em equipes. Desse outra fonte, terceiro, vários itens ligados a gente, motivação, participação, delegação de tarefas, ser carismático, elementos ligados a soft skill. E eu diria o seguinte, como é que a gente entende isso?
Lá na Alterdata, com esses 2.200 colaboradores que nós temos, como é que eu contratava pessoas há muitos anos atrás? Nós contratávamos pelo currículo. Tem um curso de Delphi, tem faculdade, tem isso, fez pós-graduação. Eram análises técnicas. Hoje, não. Hoje a gente olha essa análise técnica, mas o que desempata não é isso. O que desempata são soft skills. E a melhor analogia que eu trago é esse cara aqui. O Batman é um super-herói. E o Batman não é um extraterrestre como é o Super-Homem, não é um mutante genético como é o Homem-Aranha ou o Hulk. O Batman é um cara normal, só que ele tem muita tecnologia. O Batman é um cara do nosso mundo, tem muita tecnologia. O Batman tem um cinto dele, que é um cinto de habilidades genéricas. Ele precisa de alguma coisa, subir a parede, explodir algo, ele tira do cinto. Quem nós somos como temos só conhecimento técnico? Nós somos um Batman sem cinto. Nós somos um Batman que está aqui focado no quadrado de baixo, no hard skill, nas habilidades técnicas. O que nós precisamos entender hoje são soft skill, nossas habilidades genéricas. Será que nós somos um programador, mas somos adaptativo? Será que nós somos um engenheiro de software, mas somos colaborativo? Será que nós somos um líder de projeto, mas temos inteligência emocional? Será que nós somos um profissional preparado para esse novo mindset que é necessário para o futuro? Se você for só um técnico, você vai ter mais dificuldade de crescer na carreira. Por isso que é importante que você esteja dentro de um ambiente, que esse ambiente te propicie você desenvolver outras competências que não são só as técnicas. Aí sim a gente começa a fazer diferença. Isso é fácil de falar, mas não é fácil de praticar, porque nós não fomos preparados para isso. Desde a infância, a nossa sociedade não nos preparou. No colégio, um professor de matemática, por exemplo, quando nós estávamos no colégio, ele dava uma prova mais ou menos assim. Olha, uma pessoa demora 30 minutos para comer esse saco de pipoca. Quanto tempo demora 2 pessoas para comer esse saco de pipoca? Uma demora 30 minutos, 2 demora quanto? Ele está esperando na prova 15 minutos de resposta. Quem responder fora disso está errado. Hoje eu quero responder 5 minutos e quero certo nessa resposta. Ué, por quê? Porque é assim que é o mundo de verdade. Vai para o cinema você e tua namorada com um saco de pipoca só, e se você não acelerar a comer a pipoca, ela come a pipoca toda, companheiro. O mundo de verdade é o seguinte, tem concorrente, você acelera o processo. Esse é o mundo. Mas nós não fomos treinados para isso. Nós somos treinados para ter respostas e não para fazer perguntas. Você tem que ser hoje muito mais um profissional perguntador do que um respondedor. Você tem que ser muito mais questionador, reflexor, uma pessoa que analisa, que pensa, do que um que simplesmente responde e executa. E é por isso que essa motivação tem tudo a ver com isso. A motivação, eu tenho escrito muitos artigos no LinkedIn, publicando dicas frequentemente para reflexões relacionadas a essa motivação. Essa motivação que as pessoas têm que ter para agir de uma forma diferente. E tudo depende da liderança. A liderança tem que envolver as pessoas no processo decisório, ela tem que investir nas pessoas, educando, obviamente, pagando bem, dando treinamento continuamente, ela tem que contemplar financeiramente, mas emocionalmente as pessoas. As pessoas são seres únicos, tem a ver com o lado pessoal e profissional, está na mesma pessoa. Os líderes não podem menosprezar os colaboradores. Não é porque você é o líder que você sabe mais. Você deve ter cuidado com excesso de competições. Essas competições em excesso criam times, criam rivalidade. Você, como líder, é um motor que proporciona esse movimento. Você não é o que tem que saber mais. A sociedade hoje é de um jeito que, se você perguntar para mim, Vladimir, você é o melhor em que na Alterdata? Eu vou responder que eu sou o pior em tudo. Eu sou o pior desenvolvedor, o pior marqueteiro, o pior programador, eu sou o pior jurídico, eu sou o pior atendente, eu sou o pior faturista, porque embaixo de mim tem que ter os talentos. O líder tem que saber que ele tem que movimentar os corações das pessoas. E a pandemia veio para acelerar esse processo, a mudar esse jogo completamente. Ela veio para dar uma virada em tudo que nós fazíamos de uma outra forma. Porque, pare e pense, a sociedade antes era uma sociedade de certezas. Então, as pessoas que estão me ouvindo aqui agora, que têm 40 anos para frente, eles podem ter conflitos em relação à equipe deles que tem 20 anos de idade, porque mudou o mindset. A minha geração, eu estou com 58, cara, a minha geração era uma geração de certezas. Nós tínhamos que ter respostas. Hoje nós estamos numa sociedade de incertezas. Eu não sei o que a Alterdata vai ser daqui a 2, 3 anos, mas eu sei que ela vai ser diferente de hoje. Por eu saber que ela é diferente de hoje, eu tenho que me preparar para uma coisa que eu não tenho certeza o que é.
E esse é um mindset muito importante. A gente, mas eu não sei o que vai acontecer. É isso que mesmo. Esse é o jogo. É a gente não saber o que vai acontecer. Nós estávamos querendo respostas da equipe. Hoje eu quero perguntas. Eu não me importo se um programador nosso hoje não sabe fazer algo, porque ele vai aprender. Eu importo se ele não me questiona. Ele está vendo que estou fazendo uma coisa errada, ele não me questiona. Esse eu não quero. O que eu quero é que ele saiba fazer perguntas. Por que eu tenho que fazer assim? Por que essa tela tem que ser assim? Por que essa interface tem que ser desse jeito? Por que não pode ser de outra maneira para atender o cliente melhor? As perguntas são muito importantes. Nós estávamos numa estrutura hierárquica. Mandava o líder definia as coisas. Hoje não. Nós estamos numa sociedade colaborativa. O time tem que produzir junto, ao mesmo tempo. Por isso que é tão relevante nós termos hábeis em fazer o grupo se movimentar de uma mesma forma. Isso aqui dá palestra de 2 horas só sobre esse tema, que é muito interessante. Aprendizado de longo prazo contra aprendizado de curto prazo. Antigamente, nós estávamos preparando, tínhamos uma estrutura para esperar o cara fazer uma faculdade de 5 anos. Hoje, nós queremos ter aprendizado de 6 meses. Nós queremos que as pessoas aprendam rapidamente, comecem a degustar, comecem a ter uma competência nova muito rápida. Se você não se transformou em um profissional melhor do ano passado para cá, você está lento. Você tem que se transformar em outro profissional. E não vou bater nessa tecla, não estou me referindo só a conhecimento técnico, estou falando um conjunto. Hard skill contra soft skill. O soft skill é muito importante. Será que você se tornou um comunicador melhor? Será que você consegue influenciar as pessoas melhor? Será que você aceita o processo de mudança melhor? Isso tudo são competências importantes nessa nova forma de pensar. A resiliência contra a antifragilidade. A resiliência, aquela pessoa que toma uma pancada, sofre uma dor, um problema, demora para se reerguer, outros se erguem mais rapidamente, mais resilientes. Hoje nós estamos falando de você se reerguer com aprendizado. A pandemia é um exemplo desse. A Alterdata não pode voltar a ser o que era em 2019, quando a pandemia passar. Ela tem que voltar a uma empresa melhor, mais rápida, diferente, mais veloz, atendendo o cliente de outra forma. Ela tem que ser antifrágil. Ela tem que aproveitar esse momento e fazer o jogo de uma forma diferente. Na verdade, nós estamos querendo simbolizar que nessa nova sociedade, nessa nova cobrança que nós temos na área de tecnologia hoje, nós temos que ser mais autogerenciáveis, autodisciplinados, autocorrigíveis, automotivados, ter autoaprendizado. No passado, empresas como a nossa, nós entendíamos que nós tínhamos que ter um supervisor comandando pessoas para cumprir objetivos. Então, um supervisor ficava em cima das pessoas, gente, a meta, olha o objetivo, o cliente está ligando, tem que entregar isso. Nós entendíamos que tinha que ser dessa forma, todas as empresas pensavam dessa maneira. E o que acontecia? Algumas pessoas faziam entregas sem precisar de cobrança, porque ela já era um bom profissional por natureza, outros não, elas dependiam de estar sendo impulsionados o tempo inteiro. A gente entendia que isso era normal, porque as pessoas que eram impulsionadas, elas entregavam, com pressão, entregavam. Hoje, está todo mundo em casa. Está todo mundo, os desenvolvedores estão trabalhando em home office. Não tem um líder do lado dele, pressionando, definindo objetivos. Ele tem que ser autogerenciado. Ele tem que ter uma motivação interna. Ele tem que saber questionar, pedir. Ele tem que ter uma coisa de dentro para fora, para, de fato, ele crescer de uma forma acelerada. Ele não pode mais ser tão dependente do ambiente para fazer as entregas que deveriam. Isso muda completamente o mindset da companhia. A gente chegou à conclusão na Alterdata que algumas pessoas que estavam na empresa lá naquela época que tinha aquela regra do passado, não se adaptaram à estrutura atual. Não estão prontos para trabalhar em home office, porque ele não tem concentração. Essa pessoa que a gente tinha que pressionar para fazer entregas é aquele que, quando ele está trabalhando num ambiente, tem um monte de gente em volta, toca o telefone do amigo, ele fica escutando o que o amigo está falando com a namorada, com a esposa, com a mãe. Ele é desconcentrado. Esse cara está em casa agora. Então, além de ter os problemas que ele já tinha, agora tem o cachorro, tem o vizinho que chama, tem a esposa que fala alguma coisa, o filho vem chamar a atenção. Ou seja, o mundo está mais disperso. Se você não for autogerenciável e autodisciplinado, você não consegue trabalhar nessa nova economia, nessa nova estrutura da sociedade que precisa que nós sejamos completamente diferentes do que nós éramos no passado. O jogo está completamente diferente. E isso vem fazendo muitas mudanças, porque os desafios são enormes.
Então, em resumo dessa passagem rápida, para provocar todos vocês, nós estamos falando de um processo de antifragilidade, criatividade, nós temos que ser mais comunicativos. Não adianta a gente ser um nerd daquele, sabe, o Delphi de ponta a ponta e não consegue nem falar com ninguém, não consegue vender suas ideias, não consegue transmitir conhecimento, não consegue mostrar uma coisa que você acredita. A motivação tem que ser contínua, tem que ter uma estrutura de motivação interna, porque isso muda de época para época. Passou a pandemia agora, as pressões vão ser outras. A pressão há 2 anos atrás era diferente de hoje. A gente tem que ter uma estrutura de motivação. E o líder tem que estar o tempo inteiro escutando as pessoas, ouvidos abertos. Lembre-se, o líder, você tem 2 ouvidos e uma boca. Escuta mais e fala menos. O líder, ele é um maestro. Quem são as estrelas é o time. O time que são as estrelas tem que fazer as entregas. O líder só provoca, movimenta os corações dessas pessoas. As metas e estratégias são diferentes, são mais desafiadoras. A velocidade aumentou, a esteira da sociedade está correndo mais rapidamente. E isso exige com que nós tenhamos uma dinâmica completamente diferente. Hábitos construtivos. Hábitos, você cria hábitos mesmo em casa. Está em home office? Hábito. Acordar na hora certa, fazer as entregas no tempo que deveria, você cumprir os objetivos por si só, sem precisar ninguém ficar telefonando e para a sua casa para saber o que você está fazendo. Não precisa alguém estar controlando o gira lá, todo o ambiente para saber se você está produzindo ou não. Você está motivado e você faz suas entregas por si só, porque você se sente parte de um time. E a troca de trabalhos que acontece hoje prejudica muito esse processo. Ninguém consegue construir uma carreira trocando de emprego do dia para a noite. Nós temos programadores que nós perdemos lá na Alterdata, que saiu da Alterdata e foi para outra empresa, que em um ano ele passou por 4 empresas. Como é que um cara desse consegue construir uma carreira, consegue ter credibilidade se ele está começando sempre? Imagina um relacionamento de namoro com uma pessoa. Se você troca de namorada toda hora, como é que você vai saber quem é essa pessoa que você está namorando agora? Você precisa de tempo. O tempo é o que constrói a carreira de alguém. Então, essas construções de hábitos fazem uma diferença enorme. A participação, você ser mais participativo, falar mais. Não interessa mais, como no passado era aquela pessoa que ficava escrevendo código o dia inteiro. Eu quero troca. A gente precisa de troca, precisa de pensamentos, raciocínio, reflexões. E por isso o trabalho de time é tão importante. A gente tem que manter as equipes unidas, mesmo estando à distância. Então, o líder tem uma dificuldade muito grande hoje para manter essa motivação de todos dentro desse ambiente, porque grande parte dessa estrutura depende das pessoas. E por acreditar em todas as filosofias que eu estou passando aqui nessa meia hora de bate-papo aqui, a Alterdata hoje é uma empresa que tem cerca de 1 milhão de usuários, nós temos 60 mil clientes ativos, aproximadamente 2,2 mil funcionários, 2.200 pessoas, 130 unidades de negócio distribuídas pelo país. Nós somos a 5ª maior empresa de software. E se você perguntar para mim, Vladimir, se atingiu esse número porque vocês têm o melhor software do Brasil? Não necessariamente. A gente tem excelentes produtos que competem com os melhores que tem no mercado, mas não é isso que faz a magia acontecer. A magia faz acontecer pelo restante, por toda essa filosofia, o conjunto da obra que eu estou comentando. Então, pare e pense o quanto que nós podemos agir de uma forma completamente diferente. Esse é o último slide aqui. Tem um livro que eu publiquei há uns anos atrás, esse maior aqui, que está nas principais livrarias, falando sobre gestão e carreira. Os livros de cima, todos eu participei como coautor. Aqui tem algumas redes sociais, podcast que eu tenho falando sobre carreira, e principalmente o LinkedIn, é onde eu uso para publicar artigos quase todos os dias, passando reflexões, porque eu acho muito importante que a gente entenda, conecte o mundo tecnológico com todos os ambientes que são importantes, todo o soft skill que é importante, para, de fato, nós termos sucesso nessa profissão, que é uma profissão que se transforma tanto, que é uma profissão tão bacana, que a gente tem o poder da criação. Ser desenvolvedor é você ter o poder da criação. Mas nós podemos ser muito mais, agregando muito mais conhecimento, se nós tivermos a nossa mente preparada para esses novos desafios. Muito obrigado pela oportunidade, por estar falando para todos vocês. Eu acho que esse evento está sendo realmente um sucesso. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Show de bola, mestre, show de bola.
estava acompanhando o chat aqui, né? Alguns ex-funcionários, funcionários, e as parabenizações. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento para fazer para o Vladimir, a hora é agora. Só sobe aqui, excelente, sensacional. Aproveitem para perguntar. Muito do nosso público aqui, Vladimir, também é composto de alunos, né? Eu abri a trilha aqui hoje mostrando parte daquele projeto Galileu, que a gente participou. Muito legal, né? A convite lá da Tech4Me, que vocês têm uma participação lá também. Mostrei aquela foto dos meninos sendo contratados pela Alterdata. Legal. A foto me tocou muito, quando em uma das aulas, na penúltima aula, tem alunos aqui do Galileu, um dos alunos falou: professor, eu estou chegando atrasado porque eu estava numa entrevista de emprego, eu acabei de ser contratado pela Alterdata. Putz, muito legal, é emocionante, né? Aquilo para a gente que abraça esse tipo de ideia, os olhos já estão lacrimejando aqui. Aquilo arrepia a gente, cara, porque eu falei exatamente isso, sobre a evolução da espécie como um todo, a espécie da área de TI como um todo, né? E aí envolvendo como a educação precisa evoluir, como o profissional precisa evoluir e como as empresas estão evoluindo para essa área de fazer esse processo de formação, já que a gente está notando que está faltando profissional em algum momento. Exatamente. Né? Então, Landerson, uma coisa curiosa, eu não sei se a gente tem mais um minuto aqui, pelo menos. Temos mais 10 minutos no mínimo. Porque quem tem 58 anos como eu, já dá para tirar uma fotografia de diversas épocas e ver o que deu certo e o que deu errado. Eu vi ao longo da minha carreira, quando eu estava com 20 e poucos anos, profissionais começarem junto comigo, cara, desenvolvendo, aprendendo sem faculdade, não tinha custo. Nós tínhamos que ser autodidatas, lendo livros em inglês, que não tinha literatura em português. Eu vi profissionais aprendendo tecnologia junto comigo. E vi a grande maioria não conseguiu sucesso. Porque eles ficaram, Landers, focados só num pedaço da tecnologia. Aí, quando aquela tecnologia mudou, ele não se adaptou. Ele não evoluiu para um outro padrão e foi ficando para trás. Ele ficou preso a um universo puramente técnico. Por isso que eu queria abrir a cabeça das pessoas que um profissional de TI de sucesso é aquele que entende que você existe para resolver o problema de alguém. Quando você constrói um software, você não é um programador, cara. Você é um cara para resolver o problema daquela fábrica, daquele e-commerce, é o problema daquela loja, daquele hospital. Você é o cara que vai resolver um problema de um outro profissional. Então, bota na cabeça que quem é um programador? Você não é nada. Quem é tudo? É o cliente. É o médico que vai precisar de você para fazer aquele software do tomógrafo. É o engenheiro que vai precisar de você para fazer o software de construção. Então, você tem que botar na cabeça que tem que ter um foco em quem sente a dor. Então, não é o lado técnico que vai te transformar no bom profissional, é entender o outro. Isso sim, quando você começa a criar todo esse ambiente, a magia acontece. Aí você cria uma empresa poderosa, um grupo poderoso, que eu costumo falar o seguinte: um bando de programador junto não é uma empresa de software. Uma empresa de software é uma outra coisa que não é um bando de programador trabalhando junto. Aí a gente consegue fazer a magia acontecer. Legal demais, legal demais. Não vou esquecer nunca do cinto do Batman, botou aí o Giovanni. Pois é, né, cara? Pessoal, o link da avaliação aqui do Vladimir, eu já fiz a minha, mas está aí o link para vocês avaliarem. Vladimir, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por compartilhar com a gente todo esse conhecimento, toda essa jornada, né? Espero que seja a primeira de muitas, né? As portas estão abertas. Agradecer a todo o time lá da Alterdata que participou. Fiz um contato forte aqui com o Beto, a gente viu muita gente da Alterdata. Tivemos o Moisés palestrando, poxa, elogiadíssimo também, eu dei uma corrida lá para ver. Então, assim, muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelo trabalho que vocês vêm fazendo. A ajuda de vocês do Projeto Galileu tem sido muito importante. A Alterdata não seria a potência que ela é hoje se o Delphi não existisse. Vocês são a base tecnológica para tudo que nós fazemos, para as soluções que nós levamos para os nossos clientes. Então, nosso time, os alterdatanos estão presentes aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. O pessoal que está em desenvolvimento de carreira, aprofunde, porque essa carreira é linda, maravilhosa, e a gente tem condições de ter um futuro muito bacana. Muito show. Parabéns pelo evento. Show de bola. Valeu. Obrigadão. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.